Mateus 13:24. Quem encontrou, diga amém. Podemos ler? Diz assim: a parábola do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-os num celeiro. Amém? Versículo 37, calma. A culpa foi minha, me expliquei. Versículo 36 diz: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo, o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntaram os seus reinos todos escândalos, e os que praticam iniquidade, que os lançarão na fornalha, onde ali haverá fogo e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. O texto original diz que o nome dessa parábola é a parábola da erva daninha. Mas eu não vou chamar o texto como parábola da erva daninha, porque sempre tem um maconheiro por aí que vai achar que a erva é a maconha, né? Não vai conseguir entender que a erva é um fruto meio que parecido com o trigo. Quando o Senhor Jesus Cristo propôs essa parábola, ele estava relacionando ela ao reino dos céus. Quando ele fez isso, ele tem a intenção de separar algumas coisas. Então ele exclusivamente ele dá ênfase ao quê? Ao joio. O joio, ela é uma planta um pouco parecida com o trigo. Então ela cresce no meio do trigo e você não percebe. Depois que ela começa a dar um fruto, aí então você começa a perceber a diferença. Por quê? Porque ela é uma planta avermelhada, ou em alguns casos azulada. E o trigo não. O trigo é amarelo, o trigo é bege. O trigo, naturalmente, são as pessoas que têm um compromisso com Deus, um compromisso com Jesus. E por incrível que pareça, nós achamos que o joio também é alguém semelhante a isso. Então, é difícil identificar, enquanto os dois estão crescendo, quem é quem. Por quê? Porque o servo disse: o senhor quer que nós vamos lá e arrancamos o joio? Aí o Senhor disse: não, porque se você arrancar o joio, acontecerá de arrancar junto também o trigo. Olha, irmãos, entendam bem. Existem fases na nossa vida em que a gente está perto de pessoas, ou a gente está perto de situações conflitantes nas nossas vidas. Por exemplo, quando Jesus propôs essa parábola, os servos
quando vem conversar com o seu senhor acerca do trigo, do joio, eles se assustam com a quantidade de joio no meio do trigo. Tanto que a primeira pergunta que eles fazem para o seu senhor é: não semeaste boa semente? O senhor não colocou coisa boa no campo? E por que entre coisas boas no campo aconteceu de vir também o joio? E aí ele falou: o inimigo à noite veio e semeou aquilo que não devia no campo. Então, quando ele fala que o inimigo semeou, não é normal, dentro de uma igreja ou dentro de um ambiente cristão, termos uma igualdade entre joio e trigo. Amém? Isso são fases. Então, assim, não significa que o ano inteiro da igreja nós vamos ter 50% joio e 50% trigo, não. O normal é nós termos 90% trigo e 10% joio, porque o joio ele cresce involuntariamente às vezes na semente. Uma certa ocasião, perguntaram por uma. Isso é uma história, né? Que a gente lê em livros de ilustrações. Conta-se que um fazendeiro dos Estados Unidos ele tinha a melhor plantação de milho. E ele ganhava muito dinheiro com isso. E um dia foram perguntar para ele qual que era o segredo dele ter tão boas espigas lindas. A dele nascia assim, maravilhosa. Ele disse: as boas espigas eu recolho, pego as melhores sementes dessas espigas e eu dou para os meus vizinhos. Como? Por que você dá as suas melhores sementes para os seus vizinhos e eu fico com as melhores sementes? Ele disse: porque se os meus vizinhos tiverem sementes ruins, o vento arranca essas sementes e joga no meu campo. Então no meu campo vai nascer semente ruim também. Então eu dando semente boa para eles, quando o vento soprar, vai cair no meu campo? Então esse era o certo da parábola do joio, porque ele estava semeando as suas melhores sementes. Mas aconteceu de que o diabo foi lá e semeou com ele junto o quê? O trigo. E quando colocou lá o trigo, os servos perceberam quando estava começando a dar o fruto, quando estava perto da época da colheita. Quem é o trigo? Sabe que você é o trigo no reino de Deus? Quem é o trigo? O trigo é aquele que... O trigo é aquele que ama o Senhor Jesus. E ele não arreta o pé. Mas amar, irmãos, eu estou falando amar incondicionalmente. Eu não sei se você sabe, mas a cada 6 minutos neste planeta, um cristão é morto por causa do nome do Senhor Jesus. Se eu levar 40 minutos para ministrar essa palavra, 6 cristãos irão morrer por causa do nome do Senhor Jesus. Por 3 motivos: ou por perseguição religiosa, ou por intolerância religiosa, ou por estar simplesmente pregando o nome de Jesus. O trigo é esse tipo de pessoa, ele é capaz de dar a vida pela causa. O trigo é aquela pessoa que ele tem uma fidelidade com Deus que chega a ser assustadora. Não é uma religiosidade, mas essa fidelidade dele faz com que ele seja uma pessoa centrada. Você não vê a pessoa em altos e baixos, não. Você vê uma pessoa ali de boa, você não vê uma pessoa constantemente reclamando, você não vê uma pessoa ali fazendo coisas erradas constantemente. Não, ele é uma pessoa centrada. O trigo é aquela pessoa que ele é fiel à sua igreja, ele é fiel à sua família, ele é fiel aos seus amigos, ele não vive em rotatividade. Você não vê ele pairando em 500 pensamentos, bem pelo contrário, ele é uma pessoa que ele tem começo, meio e fim. O trigo normalmente, amados irmãos, ele tem compromisso com as suas atribuições. Se ele fala que ele vai chegar 10 horas, ele chega? Quer que ele chega? Não, ele chega às 9h50 porque ele quer estar lá 10 minutos antes, porque se precisar de alguma coisa, ele já está ali para resolver. O trigo é aquela pessoa que todo mundo gostaria de ser. Ele é o descolado da turma, ele é aquele que chama a atenção, todo mundo fala: olha, eu gosto como aquele irmão ora, eu gosto como aquele irmão prega. Então ele sempre tem uma atribuição que as pessoas querem copiar. Diga assim comigo: o trigo é tudo de bom. Eu não sei se você sabe, mas o trigo a gente usa ele para fazer alimento. Oh, pastor, descobriu o céu. Né? O pão é feito de trigo. Mas o que você não sabe é que a humanidade é mais viciada em trigo do que os homens são viciados em cocaína, em crack, em maconha, em álcool. O trigo vicia mais do que essas drogas.
sei se você sabe disso, mas o trigo vicia mais do que essas coisas. E tudo que a gente vai fazer, infelizmente, tem o quê? Trigo. Por quê? Porque ele é tão bom que todo mundo quer ter. Não é? Amém? Será que você é trigo? O que é interessante de ser trigo é que o trigo é aquela pessoa que ele gosta de manter um ambiente saudável. Ele apaga fogo com água. O trigo é aquela pessoa que gosta de manter um ambiente sadio. Então, se tem um incêndio ali, ele não vai lá pegar uma tocha para espalhar para outros lugares. Pelo contrário, ele vai lá com um extintor para apagar, porque ele sabe que aquela confusão pode estragar todo o ambiente. Amém? O trigo não gosta de briga. O trigo não gosta de confusão. Mas se ele tiver que estar numa confusão para manter o ambiente harmônico, ele não faz. Porque para ele, o bem-estar das pessoas conta mais do que qualquer outras coisas. O trigo não espalha. Se você olhar uma plantação de trigo, ela é certinha, uma atrás do outro. Ela não espalha. Ele não estuda algo e sai para espalhar, pelo contrário. Ele é, de verdade, mesmo muito bom. E ele tem as coisas que assim, você fica estarrecido e fala, puxa, o trigo é o trigo. O trigo é aquela criança que o pai fala, gostei disso. Ele é um orgulho da família. Vai enterrar um parente, aí o trigo, a pessoa que é o trigo, os irmãos perguntam, um pouco paixão vermelha, só, mas que cor? Se ele falar rosa, chora, todo mundo come paixão rosa. Por quê? Porque ele é o que tem a última palavra, é a pessoa que as pessoas gostam de ouvir. Ele é aquele que tem uma boa palavra, ele é um conselheiro, fácil de se distinguir. E o joio? Diga-se comigo, Senhor, tenha pena de mim, que eu não seja o joio. Por quê? Vou falar uma bobagem para vocês, tá? Sabe aquelas bobagens que tem fundo de verdade? O joio é aquela pessoa que não consegue manter o mesmo número de telefone. Troca de número de telefone igual troca de roupa. E olha que hoje nós estamos na época do quê? Nós estamos na época da portabilidade. Eu sou da época do Orkut, irmãos, morro de inveja. Eu tive Orkut! E quando eu tive Orkut, eu tinha uma conta só. As redes sociais que eu participo são os mesmos perfis há mais de 10, 15 anos. As pessoas excluem o perfil e fazem outro assim como se estivesse uma chiclete. Joga fora um, abre o outro, joga fora um, abre o outro, joga fora um. Ou seja, ela é uma pessoa inconstante. Ela não tem finalidade. Os líderes de pequeno grupo sofrem com esse tipo de gente. Esse dia eu fui mandar uma mensagem com o presbítero. Eu falei, e aí, cristão, como é que tá? Então, será que você está sempre? Ele falou, o que você está falando? Eu nem te conheço. Ixi, já mudou o número, já está com outra pessoa, já não quer ir da lista. Oh, desculpa aí, que eu sou crente, você não é. Eu vou para o céu, você vai para o inferno, então tá tranquilo. E aí, já descobri, tal. Não é verdade. Você está só num grupo, você fica perguntando, quem é você não sabe. Só muda de telefone igual muda de roupa. Aí eu fui lá e depois, pastor, não é telefone, é smartphone. Não é? E qual que é a questão do joio? O joio, amados irmãos, ele é aquele tipo de pessoa que ele simplesmente foi semeado pelo diabo. Será que tem alguém no nosso meio que foi o inimigo que plantou aqui dentro? E cresceu achando que era crente? Cresceu achando que estava indo tudo bem na sua vida? Porque o trigo, ele vem na igreja a adorar a Deus, levantar as mãos e cantar ao Senhor Jesus. O joio vem na igreja só para pedir as bênçãos de Deus. Me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero. O joio, ele tenta obrigar Deus a fazer as coisas por ele. O trigo sugere ao Senhor que pode ser feito. O joio é aquele tipo de pessoa que constantemente tem briga na sua casa. Constantemente você escuta as panelas voando. As coisas não conseguem ir bem, no máximo em 3 meses. Sempre tem que ter uma confusão de sua volta. Por quê? Porque foi o inimigo que semeou. Os joios, eles são infiéis a Jesus.
Jesus fala a sua palavra. Não faça isso. O joio sabe que está errado fazer, mas o que ele faz? Ele faz. Por quê? Porque ele é dono do seu próprio nariz. Ele não aceita conselhos. O joio é aquele tipo de pessoa que se você vai pela esquerda, o caminho é mais fácil. Ele vai pela direita só para te contrariar. Aí depois ele quebra a cara na frente, mas ele não conta que ele vai mudar o braço lá. E aí você olha no rosto dele e fala, está tudo bem. Você sabe pela leitura corporal que não está bem. Mas ele diz que está tudo bem, que é para poder não passar a vergonha que tem enfiado a sua vida em confusão. O joio é típico cristão. E você vai falar, cuidado com essa moça que você está namorando. E aí ele vai lá e casa, que é aprovado para você. Que ele sabe escolher o pior, entendeu? Ou vice-versa. O joio é aquele tipo de pessoa que Deus fala para ele assim, eu vou te abençoar semana que vem. Ele diz, o Senhor é Deus, abençoa hoje. Que a semana que vem eu estou ocupado demais para te atender. O joio não gosta de ler Bíblia. O joio, na sua história, nunca leu uma Bíblia uma vez só. Pior, não gosta de orar. Por que ele não gosta de orar? Porque ele vai falar com Deus o quê? Se Deus está a serviço dele. A última vez que ele jejuou foi quando a mãe esqueceu de fazer o almoço. E aí ele jejuou das 8 da manhã até as 12h35, que é o tempo que ele foi para chegar no restaurante e comer almoço. Entende isso? O joio é aquele tipo de pessoa que ele critica tudo e a todos. Então se a gente, daqui a um mês, for derrubar essa parede, vai dizer, não, vamos estender para mais 2 meses. Se daqui a um mês for pintar essa igreja de roxo, vai dizer, não, por que não pintaram de lilás? Roxo é aquele típico parente, que ele é o último a chegar e o primeiro a comer. Está todo mundo em volta da mesa esperando ali na ceia de Natal, aleluia, aleluia, aleluia. E o abençoado está mandando no WhatsApp, estou chegando, aí ele chega, e aí, vamos comer? Já senta na mesa e pega logo a cá, coxa sobre coxa, tudo bem, assim, coitado. E aí os irmãos chegam com a aleluia, Jesus, paciência, Senhor, mas segue a vida, porque o joio é assim, ele é um tremendo cara de pau. O joio adora semear confusão. O joio, quem quer identificar o que é joio, levante a mão. Se ele chegar para você e falar assim, eu tenho uma fofoca para te contar. Se ele chegar para você e falar assim, eu tenho uma novidade para te contar. Se ele chegar para você e falar assim, rapaz, fiquei sabendo de uma. Você vai falar, está dando fruto. Meu Deus. Está virando joio. O pastor Luiz Saião, um grande homem de Deus biblista, ele diz que nos muçulmanos tem uma ala dos muçulmanos mais radicais, que é chamada de xiitas, eles são bravos, e que no meio dos cristãos tem os charatos, é o joio. Por que é o joio? Porque é chato. Ele sempre tem uma palavra para dizer melhor que a sua. Ele sempre tem uma coisa melhor que a sua. E se você chegar para ele e falar assim, rapaz, eu estava vindo ontem e uma nave me abduziu, e para provar que eu não estou mentindo, fez uma tatuagem nas minhas costas aqui, a ferro quente, e para provar que eu não estou mentindo, arrancou uma perna, e ó, tá vendo isso aqui no cinto, implantaram um chip no meu cérebro, eu estou todo bagunçado pelos extraterrestres. Hoje vai dizer, é porque você não sabe o buraco negro que eu caí. E nesse buraco negro tinha um ET, tinha uma constelação de ETs. E aí, graças à minha sabedoria, não fizeram nada comigo. Ou seja, por mais que a sua história seja gigantesca, a dele vai ser o quê? Não, né? O joio não gosta em absolutamente nada de louvar a Deus. É muito fácil você perceber o joio. Ele normalmente fica de uma cara dura, para lá, para cá, perguntando o que eu estou fazendo aqui, que mundo é esse, ó céu, ó vida, ó azar. Não se importa com absolutamente nada. Por quê? Porque ele não tem a primazia de chegar
assim, deixa que isso aí eu faço. Por quê? Porque ele sabe que se ele pegar para fazer, ele não faz. E o pior de tudo, o joio ele vive escondido atrás da vida dos outros. Como assim? Muito simples. Se você está lá fazendo alguma coisa, no dia da festa da comemoração que ele ficou pronto, ele está lá. Mas ele nunca apareceu para ajudar. Se você chegar e falar assim para ele, olha, nós vamos fazer aula amanhã na casa do irmão X lá, ele não chega para fazer, mas na hora da comida se faz presente. O joio, para poder encerrar, porque é gostoso falar de joio, porque aí o pastor desabafa, né? Chega assim, foi para falar do que deixa os irmãos, chapas de guerra e tal, entendeu? Você, que boneco do você quer, né? E assim segue. O joio, amados irmãos, são pessoas que em absoluto adoram estragar a vida dos outros. Então, se ele tem que alguém está com problema, o que ele faz? Ele chega lá para ajudar a aumentar aquilo. Você está passando uma crise no casamento, ele não vai chegar para tentar apaziguar, para tentar pôr as coisas em ordem, não. Ele vai lá para jogar mais lenha na fogueira. O joio ele apaga fogo com gasolina. Porque o negócio dele é do inferno, pegando fogo. Ele cola mais cola. Ele chega 5 minutos atrasado com o serviço. Ele sai 5 minutos mais cedo. De 3 em 3 meses ele pede aumento de salário. De 2 em 2 semanas ele pede adiantamento salarial. Ele briga com o chefe por causa das férias. Ele não é capaz de ficar 10 minutos para ajudar a empresa. Ele simplesmente tem um prazer de andar mal vestido, que é para as pessoas poderem ter igual dele. O joio é um bicho danado de muito. Tem dificuldades no seu relacionamento. Já namorou com 10, 15, 20, 30, 40, 60 tempo. Já está no quarto, quinto, sexto, sétimo casamento. Já fez coisas que até Deus duvida que um homem é capaz de fazer. Não tem substância. Não consegue levar a sério sua família. Vive sempre lá em cima. Mas quando você menos espera, está lá embaixo. Por quê? Porque é joio. E qual é a função do joio? Diga-se comigo, a função do joio é atrapalhar o quê? Por quê? Porque ele foi semeado pelo inimigo. Amém? E a pergunta que não quer calar: o que você é? O joio ou o trigo? Sabe por quê? Porque até que o fruto se manifeste, a gente não consegue distinguir quem é quem. Os servos desse Senhor que semeou a boa semente, eles sabiam a diferença porque eles eram trabalhadores do campo. Não é impossível de achar o joio. Mas no cotidiano comum, a dificuldade está em encontrá-lo. E quando você para analisar o que eu sou, eu ajudo Jesus no seu reino ou eu atrapalho? Quando Jesus precisa de mim, o que eu faço? Quando ele quer fazer algo através de mim, quem sou eu? Eu sou joio ou eu sou trigo? Porque se muito mais eu chego e falo assim, fulano é joio, ciclano é trigo, mas eu não tenho esse olho clínico, porque o joio é particularidades internas da pessoa e não algo que está externo para todo mundo ver. A gente encontra o joio quando ele se manifesta com seus frutos. Agora, na beirada, nos cantos, a gente não consegue identificar. Só você sabe o que você é, gente. Se você é joio ou se você é trigo. Se você apaga fogo com gasolina ou se você apaga com água. Se conforme diz no livro de Provérbios, se você é bênção ou se você é bênção. E quando Jesus propôs essa parábola, a intenção de Jesus qual era? Mostrar para os discípulos que os dois tinham que crescer juntos. E aí começa o sermão. E quando nós como igreja não aprendemos a lidarmos com as nossas diferenças, nós não vamos fazer diferença nenhuma. Eu tenho que aprender
Eu tenho que aprender a lidar com aquela irmã que gosta de usar roupa de motoqueiro. Pronto, fica mais fácil, né? Não tem ninguém aqui assim. Ela adora naquela de couro, bagulho de remédio, sei lá, os negócios estranhos. Nós temos que aprender a lidar com as nossas diferenças e aceitarmos as pessoas como elas são, com seus defeitos e suas qualidades. Quando nós aprendemos a convivermos entre nós, então muitos saberão que nós pertencemos ao Senhor. O grande problema hoje qual é? É que tem muito trigo vivendo como joia. Então o problema hoje é esse, é que o trigo ele não está conseguindo mais ser trigo. Ó, vou falar para vocês, hein? Não tenho medo de falar isso não. É difícil achar um lugar nesse jardim de abril vivendo um pãozinho decente. Meu Deus do céu! Vou falar para você. É difícil. Pãozinho decente, ele fala para mim, mas café da manhã, tá aí contigo. Chega na padaria, você compra um pão 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, você compra um pão 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, tá duro, ele pega, a esposa pega para pegar do marido. Não é não? Aí ele pega, não, vamos fazer farinha de rosca. Não é verdade? Então assim, se nós como trigo, nós estamos conseguindo transformarmos em bons alimentos, o que o mundo espera de nós? Entende isso? O trigo tem se posicionado como joio. Essa é a grande questão da sociedade atual. Tem gente que namora só para enrolar. Tem gente que casa só para sair de casa. Não aguenta mais ver que os pais resolvem casar para poder ser feliz. Tá aqui. Não é por amor. Não é porque ama. Porque está a fim de sair fora. Tem gente que muda de emprego assim, constantemente. E é trigo. É pessoas que você não espera isso. Hoje quando acontece um escândalo na igreja, mas fulano, jamais esperava isso de fulano. Por quê? Porque você julgava que ele era Cristo. Meu Deus, Jesus! Não é não? Os irmãos aí que adoram assistir pregação na televisão. A polícia federal baixou lá na porta da casa de Deus. Meu Deus, Senhor, você é muito precioso. Jesus! Toma. Confie em Jesus, não escreve onde você vai parar. Mas é trigo. É o trigo decepcionando. E aí fica difícil fazer as coisas, porque nós já temos o joio que está lutando contra e nós temos o trigo que está de as coisas. Então, diante do Senhor, nós nos perguntamos nessa noite: o que nós temos sido? Nós temos sido joio? Nós temos sido trigo? Ou nós temos sido trigo que tem característica de joio? No seu casamento, quem é você? Lá na empresa do seu trabalho, quem é você? Uma vez aconteceu algo aqui na igreja que foi interessante. Entrou um morador de rua e ele teve um problema intestinal e ele sujou todo o banho. Todo o banho. Todo sim. Ficou um negócio com caos. E aí, lá embaixo, me aparece um diácono todo arrumadinho. Camiseta branca, gravatinha alinhada, sapato como alemão. E o cara é daqueles caras assim, que sabe, come caviar assim, de boa, assim, todo na etiqueta, no estilo. Ele olhou assim no banheiro, olhou para o morador de rua e falou: rapaz, se fui eu que apareci na ocasião, porque Deus está mandando resolver isso aí. Arregaçou a manga, foi lá, pegou uma mangueira, falou: mandou, vai lá no banheiro, toma banho, eu vou lavar isso aqui que você sujou, e lavou, e limpou, e fez, aconteceu, e ninguém bebeu, ficou sabendo. Talvez você desceu lá, usou o banheiro limpinho, cheirosinho, nem percebeu, enquanto estava pegando, ele estava lá embaixo nesse banheiro. E ele limpou o termo. Entende? Então essa é a função do trigo. O trigo não precisa aparecer, mas ele sabe que ele é peça importantíssima nessa engrenagem chamada Rei de Deus. Agora, quando o joio se manifesta,
qual que é a ideia do joio? É estragar o ambiente. É tornar as coisas mais difíceis. Ele é aquela pessoa que ele não participa do pequeno grupo, que ele acha tudo normal. Ah, já fui lá e sei como é que não precisa mais nada. Entende isso? Ele se afasta do compromisso, ele não quer saber de coisas novas, ele não quer experimentar algo, não, ele simplesmente fica na dele. Por quê? Porque tá bom sim, sem compromisso. E o joio acredita naquela verdade antiga de que salvo uma vez, salvo para sempre. E ele não entende que até mesmo os pregadores dessa doutrina, o calvinismo, acreditam na perseverança dos santos. Ou seja, se tiver que ir para o céu, tem que perseverar até o fim. Amém? Irmãos, eu sei que eu estou sendo muito simples, de verdade mesmo, mas a intenção é essa. A intenção é incutir na sua cabeça a seguinte pergunta: que tipo de crente você tem sido diante de Deus? Você tem sido joio ou você tem sido trigo? Se amanhã a gente precisar de você às 4 horas da manhã, você vai estar onde? Se amanhã Jesus precisar de você às 4 horas da manhã, você vai estar onde? Se amanhã os seus familiares precisarem de você às 4 horas da manhã, você vai estar onde? Essa é a pergunta que se faz. Porque o trigo tem compromisso. O trigo sabe aonde ele é útil. E ele não se preocupa em servir a Deus, ele se preocupa em servir. Ele estando servindo, para ele já é o suficiente. Amém? Nós temos que tomar cuidado para que o joio não se transforme em trigo. E nem o trigo viva praticando as horas do joio. Eu tenho uma informação para um amigo muito querido, de que esse ano algumas coisas vão mudar bastante no nosso país nas questões que está relacionado à vida financeira, à vida bancária. Estamos transformando Dallaioca, como o irmão nosso Cristo, o da justiça, num demônio nesse país. Porque um homem resolveu denunciar tudo. O trigo, ele tem a obrigação de apoiar aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é ético. O trigo não compactua mais com os jeitinhos brasileiros. Entende isso? E tem muito trigo vivendo de coisas indevidas. Tem muito trigo falando que não fez, ou falando que fez para poder levar a seu favor. E essa não é a função do trigo. Essa é a função do joio. Por quê? Porque se nós não andarmos na verdade, se nós não andarmos na honestidade, o cristianismo passou a ser nulo na nossa vida. E quando eu falei que tem cristãos, tem uma foto que mandaram para mim de um cristão que eles amarraram uma arame. Depois que amarraram a arame, puxaram ele na máquina. E ele não levou Jesus. Ok? Então isso é trigo. Não tem essa gente, porque eu não posso repreender, porque senão vai achar ruim, aí eu não posso falar, porque senão vai embora de casa, eu não posso explicar, senão vai aquilo. Porque, irmãos, isso não cabe a nós decidimos o futuro de ninguém. Cabe a nós vivermos o presente. O presente é isso, está errado e o outro não. Você vai fazer parte daqui para frente é com você e Deus. Entende isso? Ou então também fazer o que é certo. Um outro lado da história que nós não apacamos. E eu quero falar sobre isso para encerrarmos na função do trigo. Eu te faço uma pergunta de verdade. Qual foi a última vez que você fez um elogio sincero a alguém? Esse dia eu fui na casa da minha sobrinha, foi da hora. Esse dia eu fui na casa do meu irmão levar o meu sobrinho numa consulta médica. E aí eu estava saindo, a médica falou assim: você não vai tomar um café que a sua sobrinha fez? Eu, o melhor está fazendo café? Onde? Quase esqueci, ó. E aí eu cheguei lá, falei: você fez café no ofício? Coei direitinho. Eu tomei o café da menina, tomei com gosto,
Qual foi a última vez que você fez um elogio assim, genuíno a alguém? Qual foi a última vez que você ficou feliz porque você viu alguém se dando bem na vida? Hoje o trigo está se tornando pessoas invejosas. Sabe por que comigo? Não, Senhor. Pelo contrário. O fato de sabermos que Deus está abençoando alguém nos dá o privilégio de saber que Ele está andando no nosso meio. E isso é suficiente para a nossa vida. Não é verdade? Então o trigo tem que agir como o trigo. Poxa, gostei daquela que você compartilhou lá no pequeno grupo, hein? Aquele louvor que você trouxe, ó, Deus falou comigo. Entende isso? Não é puxar saquismo, irmãos. É o bom preservando aquilo que é bom. Qual foi a última vez que você falou para o Senhor Jesus? Está doendo, Senhor, mas continua fazendo, porque o Senhor está me colocando na linha. Entende isso? Isso é ser trigo. E aí eu te pergunto, o que você tem sido? Joio ou trigo? Bênção ou maldição? Feche seus olhos.